Pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui esse vídeo falando sobre algumas dúvidas acerca de algo que eu vi pessoas comentar em seus vídeos acerca das calamidades, das desgraças que têm acontecido com pessoas, com a natureza, com tudo que você pensar que existe na Terra, que se move. E a pergunta de muitos deles, dos ateus e outras pessoas de outras religiões, é: onde está Deus nesses momentos? E eu quero aqui estar falando sobre isso. Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui. Eu não vou pôr corte nele não, tô aqui dando uma olhada na minha filha aqui. Ela tá andando de bicicleta e eu tô aproveitando aqui para fazer essa gravação. Então se eu ouvir algum barulho ou eu parar de repente, não leve a mal não, tá bom? O importante é que saia o áudio bem aqui, eu vou me esforçar para isso, tá? Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Para conversar um pouco aí com quem for ouvir, né, onde esse vídeo for chegar, através de alguns vídeos que eu tenho visto que tem crescido muito no YouTube, pessoas de outras religiões. Pois é, pessoal, agora eu encaixei aqui o celular aqui para poder ficar melhor para conversar, né? E o que eu tava falando aqui? Eu tenho visto assim muitos vídeos ultimamente, muitos mesmo, pessoal, de pessoas assim de outras religiões, não nada contra cada um com a sua religião, né? Eu sou cristão, graças a Deus. E o problema é quando uma pessoa começa a falar de coisas assim, daquilo que ela aquele posicionamento. Quando um cristão se posiciona, geralmente sempre ele é perseguido, né? Quando a gente se posiciona acerca não dos nossos pensamentos, mas daquilo que a Bíblia fala, a gente sempre somos perseguidos por isso. Mas quando um ateu se posiciona, quando outra pessoa se posiciona, geralmente às vezes eles não são perseguidos, né? Ali vai falar do direito, né, da liberdade de expressão e tudo mais. Mas amém. Eu tô trazendo esse vídeo não para atacar ninguém, na verdade é para esclarecer, né, o pensamento do cristão, as dúvidas que essas pessoas acabam deixando no coração daqueles que estão começando agora. Porque são palavras assim, irmão, que põem muitas dúvidas no coração de uma pessoa que começou agora. Que nem eu vi um vídeo, um rapaz falando sobre o sofrimento. Quem é que não sofre nessa terra? Aí falando sobre crianças que morrem, sobre pessoas que sofreram abuso e outros tipos de coisas, e onde Deus estava nesses momentos, sabe, conversas desse tipo. Isso aí já é uma pessoa que não acreditava em Deus que estava falando. Essa pessoa citou até o Salmo, sabe? Ele citou um Salmo bem citado mesmo, sabe? Decorado. Ou seja, uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, né, dos textos. Só que a Bíblia, você se discerne ela, o discernimento da Bíblia não é decorar o texto, não é conhecer a palavra, é você ter o Espírito Santo e ter a fé para acreditar naquilo ali que está escrito. Porque se você for ler para questionar somente, você não vai conseguir que no mundo espiritual seus olhos sejam abertos. Você está entendendo? Porque qual que é o questionamento dessas pessoas que eu estou falando, dos vídeos que eu tenho visto? É sobre sofrimento, é sobre pessoas que têm passado dificuldade na terra, pessoas que têm passado fome, pessoas que têm sofrido enfermidade. Só que tem um porém, irmão. Quem lê a Bíblia e discerne a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que consegue entender a história, sabe que houve um começo de tudo isso. O dia que Adão lá comeu do fruto com Eva, aí você pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com Adão? Né? O que nós temos a ver com Adão? O pecado que Adão cometeu, todos nós viemos de Adão e de Eva. Então aquele pecado que Adão cometeu ali no Jardim do Éden, ele ocasionou a culpa em todos nós, porque todos viemos de Adão, entendeu? Então essa culpa do pecado está na gente, irmão. E o mundo não foi mais o mesmo. O mundo hoje não é mais como era antes. Lá naquele paraíso que eles viviam ali, que tinha tudo. Ali naquele paraíso ali tinha tudo, irmão. Tinha a melhor fruta, os animais, tudo ali
animais bons, você tá entendendo? Aí onde aconteceu aquela cena que os irmãos conhecem, todo mundo é conhecido, a cena que Eva é tentada, ela prova do fruto do conhecimento, e ali é a queda da humanidade. Aí quando Jesus vem, ele é chamado na Bíblia de último Adão, né? Aí alguém pergunta, nossa, mas Jesus morreu lá no tempo dele, o que eu tenho a ver com isso? Do mesmo jeito que Adão pecou no tempo dele, nós temos a ver com isso, Jesus, quando ele morreu, nós também temos a ver com isso. Por quê? Ele é chamado último Adão. Porque o pecado que está no nosso sangue, contaminado, desde Adão é chamado pecado adâmico, que a gente carrega, nossos filhos quando nascem carrega, embora eles não tenham ali um senso de juízo para julgar, por isso que nós falamos que as crianças são puras, porque elas têm a inocência, estão no tempo da inocência. Embora o pecado de Adão esteja nela, elas estão na inocência, no período de não tem como julgar uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Por isso que nós não batizamos criança. Por isso que o evangélico não batiza criança, porque para ser batizado tem que ter arrependimento. Isso aí já é outra história. Mas vamos lá. Então, quando Jesus morreu na cruz, para que Jesus ele morreu na cruz? Porque que Deus enviou Jesus para cumprir toda a lei a qual nós não conseguimos cumprir. E que através daquele que acredita nele, no sacrifício dele, na ressurreição dele, seja salvo. Salvo do que? Da ira vindoura. Então nós temos que entender uma coisa, por que no mundo tem morte? Por que no mundo tem doença? Por que no mundo tem enfermidade? Por que no mundo está do jeito que está o mundo, está balançado, terremoto, várias coisas acontecendo, coisas terríveis e coisas que ainda estão para acontecer. Por que de tudo isso? É porque o mundo já está contaminado desde o tempo de Adão e Eva, irmão. Desde lá para cá o homem vem pecando. Deus primeiro mandou o dilúvio, limpou a terra, aí começou tudo de novo ali através de Noé e seus 3 filhos. Depois o homem continuou ali, porque a descendência de Adão, o pecado estava ali ainda, não tinha como ninguém estar salvo através deles. Só uma pessoa podia salvar a humanidade, alguém que tivesse o sangue puro. E esse alguém não estava na terra, tinha que ser alguém do céu, que se fez carne. Alguém que estava lá na presença do Pai, desceu, se fez homem e pagou esse preço. Por isso que você tem que crer nele para ser salvo. Por isso que você tem que ser batizado. Porque o batismo é você confirmar na frente dos homens que você crê que Jesus é o Filho de Deus. Tá me entendendo? Então é dessa maneira que funciona. Aí o que eu quero esclarecer para você aqui dessas pessoas que falam assim, onde está Deus no momento do sofrimento? Deus ele está no céu, irmão, ele está em todo lugar, ele está vendo o sofrimento. Só que ele tem uma promessa futura, que não é para essa terra. Quem tiver, Paulo fala, quem tiver esperando somente nessa vida é os mais miseráveis homem. Porque, irmão, o que adianta você ter uma vida boa aí, você ter tudo, e daqui a pouco você partir, vai ficar tudo aí. Valeu alguma coisa? Aí você fala assim, mas é uma criança que morre, Deus não está vendo? Claro que está vendo, mas eu tenho certeza que essa criança que partiu machucou aqueles que ficaram. Com certeza, aqueles que ficaram vão sofrer. E isso não vai ser curado nunca. A dor de uma perca. Vai se acostumar, tentar conviver com aquilo. Mas aquela criança, eu tenho certeza que ela vai para os braços de Deus e vai para um lugar onde é digno dela estar. Você está entendendo? Um lugar ao qual eu tenho certeza que ela não queria voltar para cá de jeito nenhum. Porque ela é um paraíso onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem dor. Você está entendendo? Então, por que o cristão continua acreditando em Deus, mesmo em meio à morte, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio à dificuldade? Porque a gente sabe que tem algo esperando nós e não é nessa vida, irmão. É na consumação do século, é na ressurreição. É quando Cristo voltar, que ele dê a ordem aos mortos para se levantarem. E a gente vai ter um novo corpo. Você está entendendo? A gente vai ter um novo corpo. Uma nova história. Uma nova Jerusalém. Então é isso que eu acredito. Eu espero que você acredite nisso. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. E que Deus abençoe a tua vida. Que você possa compartilhar esse vídeo com mais alguém que tem essa dúvida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Deus abençoe todos que estiverem vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus.